Ela nasceu em Minas Gerais, mas passou boa parte da vida em Brasília. Depois se mudou para São Paulo e atualmente mora em Munique. Quando você compra os livros dela, não são só as palavras que estão ali, que saíram dessa mente entusiasmada e inquieta, mas também as ilustrações que ocupam as páginas. Não é de hoje que ela nos brinda com seus textos, e ela não esperou uma oportunidade em uma grande editora para fazer a sua primeira publicação. Ao contrário, ela experimenta formatos e veículos desde a adolescência. Já publicou zines, textos em revistas, livros e books independentes. O imperdível, só para fazer o trocadilho, projeto Bobagens Imperdíveis, foi zine, podcast e também livro. Contos, romances, a newsletter Uma Palavra. Parece não haver limites para a criatividade dessa nossa convidada mais do que especial. Na contracapa de um de seus trabalhos, ela diz assim para gente: menos medo do estranho e mais disposição para imaginar. Me parece a única postura possível diante deste mundo. A realidade já tem espaço demais. Com esse mote, ainda que a realidade pareça estar nos apresentando universos tristemente distópicos, próximos do que ela nos traz no seu Cidades a Fundo em dias normais, ela segue a imaginar. Hoje, com vocês, a minha querida amiga Aline Valek, escritora e ilustradora. Meu Deus, que alegria! Olha, agora eu acho que eu consigo imaginar a sensação de pisar num tapete vermelho, porque foram essas palavras muito gentis, muito generosas que você estendeu aqui para me receber. Então, muito obrigada sempre por me receber assim tão calorosamente. É uma alegria poder conversar com uma amiga escritora que eu admiro tanto também. E se você está chegando aqui agora, eu sou a Jana Viscardi e esse é o podcast Escrever Sem Medo, um espaço para a gente falar de texto, de escrita e dos medos e alegrias em torno desse processo, com escritoras que vão nos contar se é possível escrever sem medo. Minha querida amiga, quando eu pensei em fazer um podcast, você sabe que não tem podcast e podcast de escrita sem Aline Valek. É uma honra para mim ter você aqui, minha amiga. Nem pensei em dar outra resposta senão sonoro sim quando você me trouxe esse convite. É muito legal conversar com quem, assim, de fato, consegue ler o que você escreve. É uma sensação, assim, única. E eu acho que, no final das contas, é para isso que eu escrevo, né? Para poder conversar, para poder alcançar o outro, né? E é dessa troca, eu acho, que surgem coisas interessantes. Você é uma escritora e tanto. E eu queria começar te perguntando um pouco sobre a sua chegada na escrita, né? De onde veio esse ímpeto, né? Já na adolescência você estava ali escrevendo e publicando e propondo projetos. Como é que a escrita chega na sua vida, se é que essa pergunta faz sentido para você? É difícil saber onde a escrita começa. A escrita começa por um livro, e se for pelo livro, é por um livro publicado por uma editora, né? Então, essa é uma pergunta difícil de saber qual é o marco zero, porque o livro é só uma outra forma de contar histórias e eu acho que eu já estava contando histórias desde antes de saber escrever. Então eu fazia isso com desenho. Por isso que eu acho que essa parte de ser ilustradora, para mim, é inseparável de ser escritora, porque a ilustração conta histórias também, né? Ela apresenta personagens, apresenta mundos, apresenta uma voz narrativa, um lugar de ver o mundo também. E a escrita, para mim, também acaba sendo uma outra forma de criar imagens. Então, quando eu estou escrevendo um romance ou escrevendo um conto, o que eu estou fazendo é ilustrando, usando o material que está disponível na cabeça do leitor, né? Então, usando as cores que o leitor vai poder usar. Então, é plantar pequenas imagens ali na cabeça de quem está lendo. Então, uma atividade não se exclui da outra, e eu acho que é por isso que falam que, sei lá, a minha escrita é muito visual. As pessoas conseguem ter uma
uma visibilidade, né, do que está acontecendo ali na cena. E talvez também pelo ponto de vista que eu escolho, por exemplo, no meu segundo romance, a protagonista é uma fotógrafa, né? Então foi uma oportunidade muito boa de usar imagens para contar histórias, né? Não tem ilustração nesse livro, fora o da capa, mas o que eu tento fazer ali é justamente criar imagens, né? E criar uma cena e tentar destrinchar ela para além do que está sendo visto, né? Então, eu acho que essa minha entrada na escrita é muito pelo desenho, pelos quadrinhos, né? Então, até a minha formação como leitora também vem muito dos quadrinhos. Tanto Turma da Mônica, claro, acho que está na alfabetização do brasileiro, mas também de quadrinhos de super-heróis, Homem-Aranha, Marvel principalmente, Alan Moore, Neil Gaiman. Então, em que eu encontro esses universos fantásticos, né? Esses seres humanos extraordinários e coisas que a gente não vê acontecer na realidade. Isso sempre me chamou muito a atenção e foi o que me fez também querer escrever histórias, né? Para justamente tentar contar essas histórias de realidades paralelas. Então, acho que até a primeira vez que eu escrevi uma história em quadrinho foi para contar uma história de uma ratazana milionária que tinha, sei lá, mansões, ela tinha dinheiro infinito, ela tinha um carro em formato de rato, enfim, então eram umas maluquices, né? Eu também fazia quadrinhos me usando como personagem em cenários também fantásticos, misturando, como se fosse um sonho, né? Que mistura os elementos que a gente vê na realidade. Então, eu misturava coisas que eu via nos jogos, nos desenhos animados, como se estivesse acontecendo na minha vida também. Então, eu sempre coloquei muito pezinho aí na fantasia, desde que eu comecei a escrever, né, de fato. Lembro também, no meu primeiro livro mesmo, se for pensar, que de fato foi impresso, outras pessoas leram, claro que não foi por editora, algo assim, mas foi num trabalho de escola, que era um trabalho de feira de ciências, e a professora de artes propôs quem escreveu um livro não vai precisar apresentar o trabalho em grupo. Aí eu falei, conte comigo. Por favor. Eu escrevi um livro inteiro que chamava A Condessa e a Vampira. Olha, então era um livro... era um livro... Eu tenho vergonha um pouco dessa história hoje. Mas era... E eu acho que eu tava antecipando uma tendência, né? Porque logo depois veio um boom ali. Isso foi no início dos anos 2000. Foi em 99 ou 2000 mesmo. 23, 24 anos já, isso. Mas eu já estava antecipando ali a trend dos vampiros, que depois veio com força. Então, se eu tivesse insistido aí nesse gênero, talvez também eu teria tido um espaço aí na literatura. Mas, enfim, aí... E nesses meus primeiros escritos, nessas minhas primeiras histórias mesmo, em contos, e esse meu livro aí, A Condessa e a Vampira, né? As fanfics que eu escrevia, eu pegava muito os mundos e os personagens do Neil Gaiman emprestados, né? Tipo os Perpétuos, que é a morte, o Sandman, o destino, blá, blá, blá. Pegava esses personagens e contava as minhas próprias histórias com eles, né? Sim. Como se fossem meio que uma mitologia. E eu estou usando essa mitologia para contar minhas histórias. Então, nessas minhas primeiras histórias, fanfics e esse livro, eu ia muito para universos muito distantes do meu. Então, a Condessa e a Vampira não era a Condessa e a Vampira no meio do Centro-Oeste, que era onde eu estava. Era na Inglaterra, sabe? Era aquilo que eu via, onde essas histórias aconteciam. Então, as minhas fanfics também, que eu usava as coisas do Neil Gaiman, elas se passavam na Europa, elas se passavam na França da era medieval, elas se passavam na Inglaterra, porque tinha uma coisa com fadas. Então, eu ia realmente para um outro mundo. E também é um percurso completamente diferente a gente aprender a contar as histórias do nosso ponto de vista e entender o quanto que as nossas histórias, primeiro, já são fantásticas e já são absurdas, ou já são reais, e procurar o que é
de fato precioso nessas histórias e que a gente pode passar para frente. Então eu fui começando a descobrir de fato essa identidade da escrita, né? Quando eu deixei de usar essas referências como suporte para as minhas histórias e comecei a pisar no desconhecido mesmo, porque eram as minhas referências, era o chão que eu estava pisando. Isso me faz pensar muito na questão, que era algo que eu até ia te perguntar, mas acho que já está posto. Eu acompanho o que você produz já há bastante tempo e sempre me chamou a atenção o fato de que, para mim, você é, antes de tudo, uma pesquisadora, né? Eu costumo dizer que, não só eu, né? Eu, você e quem escreve, em geral, costuma dizer que quem escreve é também leitor, né? A escritora é uma leitora, antes de tudo, né? E, para mim, você sempre foi uma pesquisadora, antes de tudo, uma curiosa, né? Muito. E aí você está falando agora justamente de como as suas histórias elas vão vindo dessa curiosidade das histórias dos outros e como você podia trazer isso para você, o que me faz pensar na questão da criatividade e como é que você conecta a questão da criatividade com a sua produção, com aquilo que você faz. Tem, por exemplo, se fala muito sobre a escrita criativa, processos criativos, a gente vive, eu acho, na era em que se fala sobre a criatividade como algo que se precisa ter 24 horas por dia, e a criatividade também como quase como uma constante inovação. E você está falando justamente daquilo que você traz de referência para fazer o seu. Então, fala um pouco dessa questão da criatividade. Acho que a criatividade é muito mais algo que é inerente ao ser humano, assim. Eu acho que a gente não tem muita escolha, a não ser criativo. Talvez a gente não veja o que a gente faz como criativo, mas a criatividade, isso algo que eu aprendi há muitos anos atrás, né, desde que eu entrei na faculdade, que eu também tinha uma visão de que a criatividade é você ser artista, né, é você criar. E não necessariamente. A criatividade é a forma de resolver problemas e acompanha a gente desde o início da humanidade. Então, cientistas são criativos, né? Você fazer descobertas e testar e ver o que dá certo, o que dá errado, é um pouco da criatividade. E acho que na nossa cultura a gente vê muito isso também, pensando na cultura brasileira. Que está muito... É triste falar isso, mas que está muito calcada na precariedade, né, na falta de estrutura, na falta de recursos, e acaba cabendo às pessoas a fazer usos criativos das coisas, né? Então, a famosa gambiarra, né, que é algo tão legitimamente brasileiro. E acho que essa distância que eu peguei do Brasil, né, morando fora há alguns anos, eu começo a ver, cara, tem coisas que só no Brasil, e a gambiarra é uma delas, né, porque as coisas não são, né, não são estruturadas lá atrás, então o usuário lá na ponta precisa fazer, enfim, uma adaptação. Fazer adaptação das coisas já é criatividade. A criatividade também é essa habilidade nossa de coletores, né? De coletar as coisas interessantes que a gente acha no caminho e recombiná-las, né? Usando daquilo que nos toca, usando daquilo que nos emociona, usando daquilo que mexe com a gente. Porque se algo mexe com a gente, provavelmente vai reverberar em outra pessoa também. Então, a forma que, às vezes, a gente pode passar pela mesma situação, né? E a gente vai ver coisas diferentes e vai sentir coisas diferentes nessa situação. E se a gente for escrever sobre a mesma situação, vão sair 2 histórias completamente diferentes. E é isso que torna cada história única, cada narrativa única, né? O ponto de vista de quem está criando. E voltando, né, essa questão de descobrir a própria identidade, também passa por isso, né? É mais um elemento que eu estou jogando nesse liquidificador, né? Que é o ponto de vista de onde eu vim, do que eu sou, do que no final das contas a gente não tem como escapar. E não é porque a gente não tem como escapar disso que é impossível contar uma história interessante, né? A gente tem que ser outra pessoa, a gente tem que estar em outro lugar, a gente tem que estar em outro momento de vida, a gente tem que estar com as condições certas de vida. A gente pode fazer muito com o que a gente tem. Eu acho que essa é a questão da criatividade, né? É saber manipular ali os elementos, né? Tal qual um cientista no laboratório, para criar algo com aquilo que você
a vida te apresenta, né? Então, as situações, por exemplo, de constrangimento, de você falar uma coisa e a pessoa entender outra, e essas situações que dá vontade de enfiar a cabeça num buraco. Pelo menos ser escritora me permite, eu vou usar isso, eu vou usar esse momento de completo constrangimento para depois escrever alguma coisa. Então, nesses pontos, assim, ser escritora compensa, porque vira uma forma de reciclar e ressignificar todas as merdas que a gente passa. Maravilhoso! Dia desses eu ouvi a escritora Carla Gerson, eu estava participando de uma mediação com ela, e ela vai falar justamente, né, de trazer as próprias histórias para o centro, mas ela diz assim: eu não tenho nenhum compromisso com a verdade, gente. Você pode me chamar, sei lá, do que for, mas o compromisso com a verdade eu não tenho, aquilo é um projeto de ficção, o que eu trouxe, o que eu não trouxe. E aí eu achei tão engraçado falar que não tenho nenhum compromisso com a É verdade. O que me faz maravilhoso. lembrar o que você diz, que não confie no narrador. Né? Exato, exato. Somos todos narradores não confiáveis. Ainda mais porque a gente tá vivendo também aí esse tempo, esse momento em que todo mundo é comunicador, né? Todo mundo tem uma câmera na mão, tem uma possibilidade de ter seguidores, né? Algo quase messiânico isso, né? Você ter seus seguidores, né? As pessoas que te seguem ali, a sua palavra. Todo mundo tem essa possibilidade de editar quem você é, né? E você é recompensado se o seu personagem, se você consegue mostrar um personagem interessante para as câmeras. Então, por mais que também seja muito desesperador, enlouquecedor, e às vezes, não sei, sufocante essa vida nas redes sociais, ao mesmo tempo eu olho com curiosidade também, porque é possível ver algumas facetas do ser humano e talvez eu use isso algum dia também, não sei, mas no momento eu só sinto desespero e tipo, olha o tipo de coisa que tem atenção, sabe? Olha o tipo de coisa aqui a gente dá atenção. E você deve ver muito isso, né? Porque também é seu trabalho, tá na internet. Mas como uma mudança arbitrária em números, num código ali, de repente faz todo mundo se comportar de certas formas e dar atenção para algumas coisas. Como, por exemplo, hoje em dia é tudo react. A gente está na era da reação. Então E que foi completamente moldado por uma parte técnica, né? De tipo, você precisa ter consistência, você precisa postar vídeos, principalmente vídeos, com consistência. Como fazer isso? Pegando coisas que já estão prontas, outros vídeos de outras pessoas, e só falando em cima. E o que as pessoas estão usando, né, para reagir? Estão reagindo a pessoas horríveis, falando coisas horríveis. E é esse tipo de coisa que tá ganhando atenção. E para você ser um personagem interessante também, você tem que ser repetitivo. Você vira praticamente um personagem da Praça é Nossa. Você tem que repetir ali o mesmo bordão, over and over. E eu quero aproveitar isso que você está falando, só para. Vou puxar o gancho para a gente continuar nesse lugar, que tem várias perguntas que estão me vindo, mas você estava falando antes dessa coisa da gente. Quando a gente pega as próprias experiências e ressignifica essas experiências, e agora trazendo isso para como é a lógica da internet hoje, e eu acho o React um exemplo muito bom de como é que as pessoas têm vivido a internet. Considerando essa lógica do vídeo, da internet, do react, da coisa de você precisar ter, ou precisar entre aspas, né, mas uma presença na internet, e você que é alguém que está na internet desde que isso aqui era mato, qual você acha que é o papel desse espaço para a escrita, assim, para o seu trabalho, para aquilo que você faz? Porque se a gente for considerar a fala dos coaches, eles vão dizer, não, você tem que estar lá, você precisa mostrar o que você faz, e cada vez mais profissões, né, em cada vez mais profissões, as pessoas têm essa sensação de que elas precisam estar lá para fazer o react da cirurgia que deu errado, para fazer o react do livro que achou ruim, ou seja lá o que for. Fala um pouco disso, aproveitando esse gancho que você estava trazendo. Cara, a internet é completamente o território da ficção.
Então você vê, a gente se constrói como personagens, a gente cria narrativas das coisas, a gente vira narrador. Porque o que é o react se não alguém narrando, né? Quase como o Faustão fazia com as videocassetadas. Ele já fazia react ali, né? Maravilhosa Então referência. tem todos os... Ô louco, bicho! Olha as referências, né? Mas é uma construção midiática, né? Também. E não deixa de ser ficção. Então, por isso que eu fico com esse olhar curioso também, porque as pessoas estão construindo ficções. As pessoas já constroem ficções de si mesmas, já construíram ficções de si mesmas antes da internet. Não acho que a internet inaugura isso, né? Ela dá mais ferramentas para isso ser possível. Mas já existia golpista antes da internet. Já existia gente, sabe, fazendo politicagem, puxando saco para, né, valorizar a sua própria imagem. Já existia isso. A internet dá novos elementos, eu acho que expõe as coisas de uma forma também muito mais interessante. E eu talvez consiga lidar melhor com a internet, lembrando de que tudo ali é uma ficção. Por isso que eu repetia tanto no final do meu podcast: jamais acredite no narrador. Primeiro, não confie no que você está lendo, né? Não confie de primeira naquilo que você está lendo. E a gente está cada vez mais bombardeados por informações de todos os lados. E por isso que eu gosto muito do que você faz, né? De tentar ler por trás daquelas palavras que estão postas ali numa manchete ou uma declaração de alguém, para a gente poder... Porque as pessoas estão tomando decisões com base nisso, né? E às vezes muitas políticas públicas estão sendo criadas com base nisso, mas qual é a verdade por trás disso também? Então eu tento ver como uma grande peça de ficção que a gente está criando aí colaborativamente e agora não tanto organicamente, né, também, porque temos um novo personagem nessa trama e é o robô. O robô é um novo personagem que a gente está interagindo e, enfim, ele está tomando um espaço cada vez maior nas conversas e também na produção, né? No que se produz e no que se fala. E estamos falando com ele, às vezes falando com o robô achando que é uma pessoa. Então, olha só, a gente já vive num cenário de ficção científica, sabe? A gente já está brigando com robôs. Não é tão divertido quanto os filmes de ficção científica faziam parecer. É ficar esbravejando com o ChatGPT, sabe? Sim. E com os algoritmos das redes sociais, né? Instagram. Será que o texto chega, não chega? Se estão vendo ou não? Como é que você tem convivido com isso? Né? Você tem a sua newsletter, ela chega regularmente no e-mail das pessoas, mas você usa uma plataforma específica para isso. Em alguns momentos você acaba compartilhando parte desses trabalhos também em redes sociais, como o Instagram, por exemplo. Você já teve um perfil no Twitter, hoje não tem mais. Já peregrinou por algumas das redes. Graças a Deus. Já peregrinou por algumas, já passou por algumas das redes, em especial aquelas que têm um foco no texto. Então, como é que você navega nesses mares aí, pensando no seu trabalho, por exemplo? Poxa, eu acho que eu vou ter que confessar aqui para você que eu sinto falta do Twitter, justamente por aquela nostalgia, né? Eu sei que o Twitter não é mais a mesma coisa, não chama mais Twitter, né, para início de conversa. Tá cheio de robô, o Elon Musk, sabe, uma das piores criaturas humanas é dona daquele lugar. Eu não vou ficar trabalhando de graça pro Elon Musk. Mas eu sinto saudade. E você está perdendo, desculpa, eu preciso só fazer uma pausa para te dizer o que você está perdendo no Twitter, que é os robôs que cada vez que você posta uma coisa, vem embaixo e escrevem assim, os nus no meu perfil. Ou então, meus nus no meu perfil. Gente. Que é para você ir clicar lá, um robozinho. Você está perdendo os nus. Tô perdendo aí toda uma nova leva de bots de pornôs, né? Mas às vezes os bots pornôs dão mais moral pra gente, mais likezinhos pra gente, do que às vezes os nossos próprios amigos, não é mesmo? Vou deixar aí essa indireta no ar. Mas por que eu sinto falta do Twitter?
porque era uma rede basicamente de texto. Claro que depois aí foi entrando vídeo, foi ficando uma bagunça, aí coloca númerozinho, quantos retweets você tem. Coloca número no meio, estraga tudo, estraga toda a experiência, porque vira uma corrida de repente, né? Vira quem tem mais, quem chega mais longe, blá blá blá. Mas era uma forma interessante, assim, de você colocar um pensamento espontâneo por escrito, mas foi um delírio temporário que já acabou, né? Pelo menos pra mim. Mas eu sinto que se não fosse a internet, eu não seria escritora, né? Porque a internet, ela me possibilitou ter esse acesso, ter essas ferramentas de contato direto com o público. Então eu sempre fui assim da mídia underground, né, de fazer zines, de mandar por correio as zines, isso lá atrás, né, na adolescência. E aí eu encontrei isso na internet, né, esse mesmo meio de, aí falando da criatividade, a criatividade como eu faço resolver esse problema, como eu faço as pessoas chegarem nesse meu texto, nessa minha história. Então, ela permite várias ferramentas, né, para você ser criativo nesse sentido. E aí eu encontrei a newsletter, né, que foi uma forma de chegar no e-mail das pessoas que estavam interessadas em me ler. E através da newsletter, que foi um grande laboratório, e continua sendo um grande laboratório, porque é o espaço que eu uso para experimentar. Então eu já escrevi vários contos, várias coisas de ficção, vários formatos diferentes, coisas interativas, né? Tipo, quase como jogar com o leitor. E aí fui mudando e é preciso uma constante adaptação, né? Porque quando eu comecei a fazer newsletter, era tudo muito diferente, né? Não tinha tantas ferramentas, né, em primeiro lugar, focadas para isso. Eu tinha que adaptar para uma realidade, adaptar o uso de e-mail marketing, de ferramentas de e-mail marketing para minha realidade, que era escrever, né, textos autorais. E agora a gente já tem ferramentas voltadas para isso, né? Agora a minha newsletter está hospedada no Substack, que tá virando uma rede social. Então aí é aquela coisa, coloca número no meio, coloca número, expõe números, você já perde um pouco a graça pra mim, sabe? Porque já coloca a gente nesse modo de competição. Corrida pelo sucesso. Exato. O que é o E aí se sucesso? perde o que eu acho que pra mim é o mais gostoso da newsletter, que é o contato mais íntimo com o público, né? O contato mais íntimo com os leitores. Do leitor se sentir à vontade de te mandar um e-mail. E eu recebo cada e-mail, assim, contando coisas tão íntimas e tão profundas. E eu sinto que é a pessoa correspondendo àquilo que eu coloco também, né? Nos meus textos. Eu coloco muito de mim, eu coloco a minha intimidade ali. E as pessoas retribuem. Então, eu acho essa qualidade dessa relação com quem lê muito mais importante do que esses números, né? Mas a gente vive numa realidade, num mercado que dá valor aos números. E aí, o que a gente pode fazer, né? Eu ainda não sei como me adaptar a essa realidade. Exato, eu não sei como me adaptar a essa realidade. Eu sei o que eu faço até agora, que é continuar escrevendo aquilo que eu quero, aquilo que eu me sinto interessada em escrever, porque eu sei que isso, o que me interessa vai interessar outras pessoas, né? Eu não sou única, eu não sou especial, eu sou como muitas pessoas. Então, aquilo que me interessa, essa minha forma de enxergar o mundo, às vezes é aquilo que a outra pessoa de um outro lugar estava precisando para articular um pensamento. Ou tipo, putz, era isso que eu estava sentindo, sabe? Então, a internet é o que me permite essa conexão, assim, né, com o público, e é o que me permitiu ser escritora e colocar minhas histórias no mundo e poder, como você falou no início, publicar sem precisar da autorização, né, do mercado, de uma editora. Tipo, eu vou publicar e vamos ver, alguém vai querer ler, né? E aí, para minha sorte, muitas pessoas queriam ler. E aí foi acontecendo. Mas eu tô me sentindo meio sem espaço na internet ultimamente, sabe? E aí, talvez por isso a falta do Twitter, porque hoje as redes sociais estão focadas em vídeo.
E não é definitivamente a minha praia, sabe? Eu gosto do texto, eu gosto de ler. Eu gosto, no máximo, da leitura, da voz, sabe? É por isso que eu sou podcaster também, talvez, né? Uhum. O vídeo já me intimida, e o vídeo exige uma produção também, né? Sim, Então, eu não sei, sim, será que é sim. um momento que a gente está vivendo da internet? Será que o texto vai Sim. voltar? Ou o texto não deixou de ser um atrativo? Não sei. A gente acho que pode se perguntar um pouco o que que a gente está chamando de texto, né? Porque o vídeo, ele também Uhum, traz um texto, uma ideia e tal, né? Mas acho que a gente está falando muito desse texto sim. escrito e desses espaços que nascem como escrito, mas que vão se transformando, como você falou, né? A gente tem que ir se adaptando, mas que vão se transformando e tudo vai virando essa outra coisa que é o vídeo, né? Eu acho que as plataformas, elas vão se devorando e com isso elas vão devorando a gente também, né? Porque Uhum, você tem lá uma plataforma que começa com vídeo, que tem vídeo. Aí, sei lá, o YouTube fazia vídeos. Aí o Mark ficou chateado e falou: Eu também quero vídeos. E não vai ser só no Facebook, não. O Instagram, que tinha também muito texto, né? E combinado com imagem, o que poderia ser uma grande alegria para quem, por exemplo, trabalha com ilustração. Você bota lá uma ilustração, bota lá o texto, uma combinação gostosa. De repente, embora você ainda possa produzir textos, esses textos já não têm mais o mesmo espaço. O que alavanca, e aí a gente volta para esse lugar do que você falou da coisa dos números, né? Que vão destruindo meio que tudo, porque aí você vê que o que é distribuído, o que ganha visibilidade é o vídeo, porque eles querem todos se devorar. Não, é porque se o fulano faz vídeo, eu também tenho que fazer vídeo, e o que vai valer mesmo são os vídeos. E aí eu acho interessante porque pode ser que digam assim: não, mas é porque é uma demanda. Então, mas é uma demanda uhum. mesmo ou é você que fica chuchando em todo lugar as coisas do mesmo jeito? Porque o fulano fez, então eu tenho que fazer, então, porque o YouTube fazia sucesso com vídeo, então eu vou fazer vídeo também. E aí é impressionante, porque era isso, o YouTube vídeo, então o Instagram vídeo. Aí o YouTube falou: opa, peraí, porque o Instagram lançou um negócio que é um vídeo curtinho, então eu também vou Uhum. fazer. E aí o YouTube começou a fazer essa coisa do vídeo que tem que ter no máximo 59 segundos, que é o shorts. E eles começaram a estimular os produtores de conteúdo a fazer os shorts. E aí, então, é interessante a gente ver, até pensar o que é essa, entre aspas, liberdade de produção, né? Porque é claro que a gente se adapta a partir das coisas que a gente gosta e tal, mas vira uma coisa tão canibalesca que é como se as pessoas não pudessem mais fazer outra coisa, né? E então, quando você fala, por exemplo, de às vezes se vê sem lugar, eu entendo completamente, porque é isso, as redes elas vão se devorando e como tem essa coisa do sucesso, e as pessoas vão falar, não, o que que é sucesso? O que que é sucesso? É muito interessante porque a audiência também vem sugerir, né? Você falou lá no começo do React, muita gente me sugere, Jana, se você fizer React, agora vai. Essa coisa de um agora vai para onde? E as pessoas me pediam Vai, para fazer vai React. para onde? As pessoas me pediam para fazer React, me pedem às vezes até hoje, com essa coisa do agora vai. Mas que lugar é esse para onde eu tenho que ir? Me traziam exemplos de homens fazendo react. Olha, o fulano faz react e ele está sendo incrível. E eu olhava e falava, não quero, porque parece briga de hominho no universo da Marvel. Uhum. Uhum. São Exato. tipo assim, deixa lá na Marvel. Eles, sei lá, Avengers, será que eu errei? Avengers é Marvel? Sabe que eu sou muito ruim, né? Exato, acertou Então, sim. Avengers, Assemble, sabe assim? Agora junta todo mundo para fazer react. Então, nesse sentido, a É. gente vai sendo devorado pelos números também, né? Por aquilo que supostamente faz sucesso e a gente deveria ter que atender, né? E esse lugar de que todo mundo tem que estar nas redes sociais é muito louco, porque todo mundo tem que estar nas redes sociais, aqui entre aspas, né, gente? Mas todo mundo tem que estar e tem que estar de um jeito. E esse jeito é fazer o que está todo mundo fazendo. É. Uhum. E tem que ser o mesmo.
é Isso. muito homogeneizante, né? Tá todo mundo fazendo igual. É uma coisa que me frustra, é ver as pessoas fazendo a mesma coisa. Caraca, põe algo seu aí. Por que você tá fazendo Uhum. isso? Só porque tá todo mundo fazendo. Ai, me dá um pouco de preguiça. É muito importante isso que você falou de que, sim, o vídeo também tem um texto, né? O vídeo é pautado num texto, um discurso. E aí, esse formato dos vídeos curtos, que a gente não consegue mais a atenção das pessoas por muito tempo. É muito difícil, né, fazer coisas mais longas, porque as pessoas querem passar pro próximo, passar pro próximo. 15 segundos é o tempo que você tem. E que tipo de informação se consegue passar em tão pouco tempo, né? Em 15, 30 segundos. Eu sei que tipo de informação é possível passar em tão pouco tempo. Propaganda. Eu escrevia propaganda. Eu tinha que escrever spots, jingles de 15, de 30 segundos. Então, eu treinei muito também a minha escrita nesse campo aí, né, de fisgar a atenção rápida das pessoas. E em 15, 30 segundos é tipo um beat, assim, que você tem. É tipo você consegue contar uma piada, você consegue... você não consegue ir muito fundo, né? Então, eu acho que esse que é o ponto que eu tô tentando chegar. Que os textos longos, né? Você se aprofundar numa informação não é o que dá mais audiência, né? Não é o que chama mais a atenção das pessoas. Por isso que eu acho que eu me sinto um pouco sem espaço, porque eu gosto de escrever textão, sabe? Eu gosto de ir mais longe e talvez esse formato esteja ficando mais restrito realmente para os livros, né? Para escritas mais longas, escritas de ficção, escrita no papel, né? E talvez com o tempo, eu tô aqui filosofando, né? Teorizando, especulando, na verdade, né? Com nenhum compromisso com a verdade, como já diria Carla Gerson, mas de que talvez esse comportamento, esse mecanismo da internet esteja atuando para que os textos mais longos, a escrita mais longa, volte para os meios de publicação tradicionais. E a internet fique com essa coisa do sem contexto, do rápido, da sacadinha de 15, 30 segundos, que é o que vende, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a newsletter também, né? Que eu acho que tá um movimento de muita gente escrevendo newsletter agora. E é muito legal poder observar isso. Porque, enfim, quando eu comecei a fazer newsletter, pouquíssimas pessoas estavam fazendo, né? Escritores. E agora, observar esse movimento com mais pessoas fazendo, parece que eu tô, assim, no time das pessoas populares, sabe? Parece que eu sou a popular do colégio. Porque... enfim, as pessoas estão chegando nesse território. Então, eu acho que tem espaço para texto. Eu vou me contradizer aí também, porque a gente encontra uns espaços, por mais que eles comecem também a ser canibalizados, porque o Substack também está querendo comer o mercado do Twitter, está também querendo comer o mercado do Instagram. Eles estão competindo por isso. No meio disso está a gente só querendo fazer as nossas paradas, sabe? E não consegue, porque a gente tem que olhar as métricas, o mercado, o que o mercado quer, e o que eu faço tem valor, não tem, o que eu faço para as pessoas lerem. E eu acredito que, de fato, as pessoas querem ler, mas eu acho que também elas não encontram muito espaço para fazer isso. O Instagram é um lugar péssimo para ler coisas. É muito ruim ler coisas no Instagram. Que agora ficou tudo tão confuso. É texto e vídeo, e é engraçado porque nos vídeos do Instagram, quando você faz a publicação do vídeo, se você coloca uma legenda muito grande, essa legenda fica em cima do vídeo, fica uma coisa estranhíssima. E aí o próprio texto tem a legendagem automática, então fica tudo muito poluído, né? É desafiador porque é muito poluído, né? É uma grande vitrine de propaganda, é um shopping center, assim. Então, como eu vou chegar, de repente, com... E que as pessoas estão exaustas ao mesmo tempo, né? Sim. Mas por que a gente continua? Essa é uma pergunta. A gente tem que criar um podcast só para falar sobre isso. A gente tinha que fazer uma greve geral. Eu falo, cara, eu dizia, a gente tinha que ter um sindicato de youtubers, um sindicato de produtores de conteúdo, porque as pessoas elas estão ali
sendo canibalizadas, mas elas acham que elas têm que estar ali atrás de uma cenoura. A gente fica ali pensando que tem uma cenourinha que vai vir. Tem sempre algum guru, algum chefe de agência de publicidade que vem dizer não, chefe de agência de criador de conteúdo, para dizer que vocês estão chegando lá, agora se você fizer assim, assado, aí as pessoas fazem assim, assado e não chegam, mas continuam, porque acham que aquele é um espaço de troca, e porque também acabam se relacionando mesmo com outras pessoas, né? Se não fosse a internet, a gente não era amiga, né? Então, é o que você falou, né? A internet traz coisas muito interessantes, mas ao mesmo Exato. tempo canibaliza, então é muito difícil estar, mas para algumas pessoas é difícil sair, né? Para muitos de nós, né? E no Brasil a gente usa muito as redes todas, né? Eu queria te fazer perguntas outras. Eu queria sair do buraco para entrar em outra, louca. Estamos entrando muito nesse buraco aí. Não, quando a gente fala de quem escreve, a gente é muito comum que se tenha esse olhar muito idealizado, né, sobre quem escreve, que a pessoa tem uma grande inspiração no momento X e aí ela senta e escreve. Da conversa que eu estou tendo com você, a gente está já entendendo que não é bem assim. Você fala, por exemplo, de quando você via outros personagens e você queria trazer as suas histórias para essas personagens, era a sua maneira de criar lá atrás, quando você começa a desenhar e a escrever e a produzir os seus trabalhos. E isso me faz pensar sobre a questão de uma rotina, né? A rotina de quem escreve. Você tem, inclusive, um episódio do seu podcast Bobagens Imperdíveis que eu cito em trocentos lugares, porque eu adoro, que é para falar de rotina de outras pessoas que escrevem, de escritoras e escritores. Então, eu queria aproveitar esse momento para perguntar um pouco para você, se você tem uma rotina específica de escrita e de ilustração e escrita, né? Porque eu sei que essas coisas, como você mesma disse, né, caminham juntas para você. Como que é essa rotina? Sim, a minha rotina é do desespero. Eu crio mergulhada no desespero de estar sempre assim, perturbada. Tipo, eu sei o que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo isso? Ou, ai, nossa, eu tô lenta demais, eu preciso criar mais rápido. Então, esse é o sentimento que perpassa os meus dias. Mas eu costumo ter uma rotina que me permite navegar por vários projetos ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu tenho um projeto principal de ficção, que eu tô trabalhando nele em sprints, assim, né? Então, eu peguei 3 meses para trabalhar nele. Claro, fazendo outras coisas também, mas ele sendo a parte que vai gastar mais do meu tempo, né? Que eu vou ocupar mais do meu tempo com ele. Uhum. Tanto para pesquisar, quanto para escrever, quanto para, né, experimentar coisas. Então, ele vai tomar mais do meu tempo. E aí, eu me afasto desse projeto, né? Então, mostro para leitores beta, deixo correr esse tempo e vou cuidar de outras coisas. Coloco outras coisas debaixo desse holofote aí da minha atenção. Então, eu vou... É mais ou menos como ler livros também, né? Eu leio vários ao mesmo tempo, então eu pego um tempo para ler um, depois eu volto, leio outro, e assim fico com 50 livros não terminados. Mas vou avançando nesse processo. E os leitores beta? Você falou de leitores beta. São amigos que eu acho que é imprescindível, assim, ter uma visão de fora. Eu acho que meu leitor beta número 1 é o Marcos, o meu marido. E ele lê tudo que eu escrevo, a versão mais rascunhada de todas. Então, ele acaba lendo meu livro sei lá quantas vezes, porque ele lê desde a versão 1, estudo de personagem, tipo, deixa eu ler aqui pra você. Ele, claro. E aí, ler em voz alta também me ajuda, né, a entender, ler para uma outra pessoa. Mas outras pessoas lerem e me darem um feedback também é muito importante para eu sair um pouco da minha cabeça, porque na maior parte do tempo eu tô achando que o que eu estou fazendo é um lixo, não está bom, não dá para entender. E aí eu mostro para as pessoas e eu vejo, nossa, funcionou, sabe? Não,
dá para melhorar aqui e ali, né? Dá para ajustar, mas não tá um lixo em chamas, tá? Não tá tão ruim assim. Então é importante essa distância. A distância é sempre importante para entender melhor. Seja o que for, a história, o seu país também, a sua própria trajetória, talvez a gente precisa de distância. A gente não consegue ver com clareza quando a gente está no meio do furacão. E assim, esse momento de criação é o meio do furacão. Então, lembrando também de quando eu escrevi o meu primeiro livro, hoje, com essa distância, eu vejo, nossa, eu acho que eu não sofri tanto para escrever As Águas Vivas Não Sabem de Si, mas eu estava surtando também. É que eu não lembro mais. A memória também é ficção. Né? A memória é uma outra, a gente escreve ali. A memória inventada. Já dizia Manuel de Barros. Exato. A gente já inventa ali em cima. E eu tive esse processo de leitores beta em todos os romances, assim. Nesses projetos maiores eu mando para as pessoas para justamente eu não escrever sozinha, né? Então eu tiro vários insights, mas claro que leitor beta, feedbacks de quem quer que seja, sejam seus amigos, ou até quando você paga para alguém fazer uma leitura crítica do seu material, ou até do editor, quando você tem um editor numa editora, a gente precisa saber filtrar esses feedbacks, essas leituras que chegam pra gente, né? Não é porque o fulano falou que esse personagem podia ser mais assim, mais assado. Feedback eu só escuto. Eu não levo a ferro e fogo o que a pessoa me fala, né? Então, tá, beleza, eu só escuto, agradeço, mas eu tento filtrar. Porque às vezes o que a pessoa me diz, esse personagem podia ser assim, assim, assado. Eles podiam ter um conflito aqui, ou tá faltando isso, tá faltando aquilo. Talvez tenha algo errado ali com aquela cena, né? Talvez tenha algo a se considerar, mas não exatamente o que que a pessoa tá falando. Então, você também ter um conhecimento muito grande da sua história, né? Ter uma confiança muito grande naquilo que você quer contar. Foi a palavra que me veio, confiança. Porque apresentar para leitores beta antes, por mais que sejam pessoas próximas e da sua confiança, é um ensaio também de como você vai lidar com críticas. Como que você vai absorver o que outras pessoas estão falando sobre o seu trabalho. Né? Então, o que eu tô escrevendo agora, que é muito pessoal, eu não sei também, eu acho que tudo que eu escrevo acaba sendo pessoal. Enquanto eu tô escrevendo, eu tenho essa sensação de que eu tô me expondo muito. Com Cidades Afundam foi isso, eu tava com medo de escrever Cidades Afundam. Eu tava morrendo de medo e não saía. Porque eu sentia, cara, eu tô me expondo demais, eu tô expondo pessoas do meu passado. Claro que né, não escrevo exatamente o que aconteceu, né? Eu misturo aí nesse liquidificador. Mas eu tava morrendo de medo disso. Só que quando eu comecei a receber alguns feedbacks, até da editora mesmo, percebi, cara, não é mais meu. Sabe? Não sou eu aqui nessa história, eu posso ficar tranquila. Porque os leitores vão ver outras coisas. Principalmente eles vão ver a si mesmos. Então isso me deixou um pouco mais tranquila. Porque a gente sempre parte das próprias experiências. A nossa relação com o mundo, ela inevitavelmente perpassa o que é a nossa experiência de leitura, né? Então, através dessa nossa experiência de mundo que a gente preenche lacunas que a gente encontra no texto, sei lá, né? Então... Sim, e é interessante que os personagens tenham algo de você, né? Então, é como as brincadeiras que... Não sei se você, Jana, brincava, assim, de atuar, assim, quando você era criança, sei lá. Tem o Power Rangers. E aí, você é a Ranger rosa, eu sou a Ranger amarela, e fulano é a Ranger... Sabe? Você interpreta aquele personagem, você toma aquele personagem pra si. De forma que quando você escreve o livro, eu vou ser essa personagem. Mas, na verdade, você, como escritor, você acaba sendo todos. Todos vão ter um pouco de você. Então, até pensando agora, porque eu, no momento, estou com esse mesmo medo. Mas talvez esse medo seja porque eu tô perto demais. Eu tô ainda muito dentro da história, né? Porque eu tô com a cabeça dentro da história.
Mas a partir do momento em que eu termino de escrever, esse livro vai deixando de ser meu, porque quando outras pessoas leem, existe esse poder de que deixa de ser seu. Você não tem mais controle. E eu acho que essa coisa mais libertadora que tem. E amedrontadora também. Amedrontador também, porque tem muitas pessoas que nos cursos de escrita aí da vida, de oficinas que eu faço, elas têm muito medo de publicar, de mostrar o texto, não é nem de publicar, é de colocar no mundo para as pessoas lerem, seja uma newsletter, seja o que for. E isso para mim nunca foi uma questão. Eu acho que eu preciso colocar para fora. Eu acho que a newsletter também, olha o ato falho, né? Mas a internet, escrever na internet como um todo tem esse papel porque é colocar para fora e tipo, deixa esse pensamento deixar de ser meu, deixa esse texto deixar de ser meu e sair da minha cabeça para eu ter espaço para outras coisas. E depois que sai da sua cabeça, você relê, por exemplo, você voltou a ler o Bobagens Impedíveis para ler numa manhã de sábado, voltou a ler Neuroses a Varejo, voltou a ler Cidades a Fundo, As Águas Vivas Não Sabem de Si. Você pega de volta ou não? Cara, eu releio às vezes, mas eu confesso que já tem um tempo assim que eu reli, por exemplo, As Águas Vivas Não Sabem de Si. E quando as pessoas citam trechos, eu falo e me marcam. Eu escrevi isso daqui, sabe? Eu esqueço que eu escrevi aquilo. Então, é como se agora os personagens eles saíram na minha cabeça e agora estão vivendo de aluguel na cabeça de outras pessoas. O que me dá o espaço necessário para outros personagens alugarem a minha cabeça. Né? Então, por isso que essa troca com o leitor, para mim, é fundamental. Não tem como, para mim não tem como escrever só eu sozinha dentro da minha cabeça. Então, eu preciso estar falando sobre, ou eu preciso estar falando com as pessoas que leem, e ter essa troca também, né? A partir disso, construir uma conversa. Eu acho que essa é a melhor parte. Porque também outras histórias surgem daí, né? Surgem das conversas, surgem das relações que a gente vai criando. E me conta mais uma coisa, né? Você já trouxe aqui alguns nomes de escritores que já te inspiraram, né? Quem são essas escritores que te inspiram, que te mobilizam hoje, né? Nossa, tantas. Ó, eu vou começar falando de uma autora e que para mim é uma inspiração assim de escrita e de forma de ocupar a internet, que é a Fala Azevedo. Eu conheci a Fala Azevedo numa adaptação de um livro dela, numa peça que eu vi era um monólogo assim, num teatro em Brasília. E desde então, assim, eu sou apaixonada pela escrita dela. E é uma escrita em que ela também coloca muito de si, né? Aquele ponto de você já não sabe distinguir o que é realidade, o que é ficção. E ela escreve na internet há muito tempo, né? Ela tem o blog, o Drops da FAO. E que pra mim é uma inspiração. Tem dias que eu tô pensando, o que eu vou escrever na newsletter hoje? Cara, eu queria escrever algo... Eu queria escrever como a FAO hoje. Eu queria escrever... E eu não consigo. Obviamente eu não consigo, porque cada pessoa é só dono da sua escrita. Mas nesse caminho... se eu... Né, eu miro na FAO e chego em outro lugar. Né? E chego nessa minha própria identidade, nessa minha própria forma de contar as coisas. Então, acho que algumas escritoras são uma companhia nesse sentido, né? De, poxa... Eu queria percorrer esse caminho aqui também e eu vou encontrar outra coisa. Outra é Elvira Vinha, que eu tô sempre falando dela. É até... as pessoas não devem mais aguentar eu falando de Elvira Vinha, mas vocês que lutem. Que é uma das minhas referências também, foi de quando eu percebi que eu poderia brincar com esse narrador que conta as coisas da sua própria perspectiva, né? Que ela trabalha muito nos livros dela uma narradora que é personagem, uma personagem narradora, uma narradora personagem. E que ela tá remontando a história com a memória dela. Uma memória que é falha, né? Uma memória que é esburacada. E
E ao mesmo tempo ela é muito observadora, né? Essas narradoras que eu tô pensando aqui dos livros dela, principalmente do Por Escrito, do Como Se Estivéssemos em Palimpsesto de Putas, que é maravilhoso também, o que deu pra fazer em matéria de história de amor, em que a narradora tá sempre assim, com um olhar muito atento a uns detalhes que ela guarda na memória e depois, sabe quando você tá assim, do nada, tranquilo, sentado na sua casa e vem uma memória assim, e tipo, caraca, era aquilo? Não era aquilo? E você fica, tô doida, será que é isso mesmo? E aí, e é o grande plot twist da história, né? Que sempre tem alguma morte esquisita também acontecendo nos livros dela. Então, tem várias coisas. Tem autores de fantasia também. Já falei aqui do Neil Gaiman, que foi essa inspiração nos quadrinhos, né? Dessa criação de universos próprios. Enfim, tem muitos nomes. Por exemplo, tem alguns livros... Livros não, né? São peças escritas pela Grace Passou. Tô me lembrando aqui... Eu não vi a peça de fato, que é o Vaga Carne. Acho que é Vaga Carne, eu acho. Que é uma história de uma voz que transita por coisas, uma consciência que está transitando entre vários objetos e experimentando a existência por vários objetos. Como é estar dentro de um paralelepípedo, de um cavalo, de uma, sei lá, várias... Ela está experimentando palavras, né? E aí ela vai parar na carne de uma mulher negra e começa a contar, né, dessa experiência de estar... Essa voz que está dentro do corpo de uma mulher negra. E é incrível, é incrível, incrível, incrível. São sempre tantos nomes. Eu acho que tá ótimo, era o que vinha mesmo, era o que vinha à cabeça, a ideia era essa. E eu quero te fazer 2 perguntinhas finais. Se tem algo da escrita, sobre o escrever, sobre a atividade de escrever, que você queira contar pra gente, que a gente não chegou a abordar aqui, se tem algo que você queira trazer e que a gente não abordou. E como pergunta final mesmo, se você recebeu ao longo da sua jornada algum tipo de conselho, algum conselho que você achou muito importante, carrega com você e que você queira compartilhar com a gente aqui hoje. Começando ao contrário, um dos conselhos que eu carrego até hoje, que eu aprendi na faculdade, que foi com a minha professora de redação publicitária e que eu carrego na vida, aí talvez até para ficção, que é: escreva como se você estivesse conversando com alguém. Parece simples, né? Parece meio óbvio, mas isso, assim, foi o que me aproximou de fato até desse momento de, o que eu coloco no papel? E se eu estivesse contando isso para alguém, como seria? E aí eu pude colocar muito da minha linguagem mesmo, uma coisa mais informal, e talvez seja isso que as pessoas vejam essa abertura para essa conexão, essa, né, mais íntima. Também daí, porque eu acredito de fato que eu estou conversando quando eu estou escrevendo. Eu acho que até as histórias de ficção, eu tento colocar um pouco isso, né? Eu tô o tempo todo ciente de que tem uma outra pessoa do outro lado. Como que essa pessoa vai receber essa história? Até a forma de construir o mistério. O que é o mistério da história? O que eu vou manter ela... Não, peraí, calma isso, porque você não sabe dar maior, sabe? Até aí tudo bem, mas deixa eu te contar. Então, isso é o que vai me permitindo navegar na história mesmo. Essa consciência de que vai ter uma pessoa do outro lado, que eu estou escrevendo para alcançar uma outra pessoa do outro lado que eu não tenho a menor ideia de quem é e que eu preciso dela para a história deixar de ser minha. Porque a história fica maior quando não é minha. Então, eu me sinto mais à vontade, na verdade, né? De estar escrevendo em público, sabe? De estar escrevendo não é só para mim, atrás da cortina. E aí, a parte de o que eu mais gostaria de compartilhar sobre a escrita, né? Falei dos leitores beta, desse papel, né? Do leitor em si, mas tem uma outra questão que eu acho que é um mito, assim, na cabeça das pessoas também, de colocar o escritor nesse lugar, né, tão elevado, é de achar que talvez as histórias que a gente lê, elas nasceram daquele jeito que a gente está lendo no papel,
né? O escritor começou a escrever exatamente aquela sequência de palavras. Então, a gente, quando está lendo um livro, a gente está tendo acesso ao resultado de um processo. A gente não está vendo o processo em si. A gente não está vendo que o outro cara, que às vezes é uma referência para nós, ele também passou, sabe, por vários... Gente, o que eu vou fazer com essa história a partir daqui? Não sei, sabe? Movido por várias inseguranças e incertezas e no meio de tarefas diárias, aí tem que ir no supermercado, sabe? Eu fico pensando, às vezes lendo o livro, em quais pontos da história o escritor parou para, tipo, comer alguma coisa, sabe? Fico pensando nisso. É maravilhoso. Mas, e aí o lance é, a gente não tem acesso ao processo das pessoas e o processo é o que faz a história acontecer. E ele não vem todo de uma vez. Tipo, eu não comecei a escrever As Águas Vivas pelo capítulo 1. Os primeiros textos que eu escrevi das Águas Vivas, a maioria nem entrou no livro, ou então é uma cena lá pro meio do livro. Foi a primeira cena que eu escrevi de As Águas Vivas. Mas é a reescrita que faz, sabe? A coisa toda se encaixar nos seus lugares. É você revisitar. É você falou de reler. Eu acho que eu releio mais o livro enquanto eu tô escrevendo, né? Porque eu leio várias vezes pra, tipo, entender qual é o ponto da história, qual que é a ordem que essa história vai ser apresentada. A Cidades Afunda a mesma coisa, principalmente por ter um formato meio de fragmentos, né? Cada cena é um fragmento diferente. Se eu encaixar isso aqui de outra forma, a história muda. Sim. Então, essa reescrita é que também monta a história, né? Então, às vezes a gente desanima, mas eu não escrevo bem como James Joyce, eu não escrevo bem como Ursula Le Guin. Mas você não sabe quantas vezes esse autor sentou e reescreveu esse mesmo texto 1 milhão de vezes até ficar bom. E foi rejeitado. E eu acho que isso cria um mito, né? E foi rejeitado, exatamente. E foi rejeitado, ou não deu certo na época. É muito interessante você trazer o processo como ele é importante e a gente não vê. A gente acha que é a gente só que está penando, né? Você falou lá atrás das pessoas que participam dessas oficinas de escrita. Nos meus cursos de escrita é a mesma coisa, né? As pessoas com medo, tanto que o nome do meu livro e desse podcast é um pouco por isso, né? Do Escrever Sem Medo, para motivar as pessoas a escreverem. As pessoas não querem nem, às vezes, escrever no próprio diário. Tem muito medo de apresentar o que escrevem, o que produzem, mas eu acho que uma parte disso é muito do que você trouxe, né? De a gente não ver o processo do outro. Então, esse outro, ele fica sempre nesse lugar idealizado, teve uma grande inspiração e escreveu tudo de uma vez. Pode sim ter textos que você escreve tudo de uma vez, mas isso não significa que esse texto está acabado, né? Ele passa por releituras variadas de quem escreveu, de quem edita. Pode ser que esse texto seja negado por muito tempo e depois ele vire um grande hit, ou às vezes não, mas então essas figuras que a gente idealiza escrevem num processo, como você falou, né? Eu adoro isso, adoro quando você fala de processo, sempre. Sim, isso está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, né? E quanto também a gente não coloca esses autores, esse processo num outro patamar, ou a criatividade, não, eu não sou criativo porque, nossa, eu não sou artista, até eu ser artista, né? Nesse outro patamar de só gênios, então, podem ser artistas. E por que a gente faz isso? É um pouco para não ter a responsabilidade, talvez, de atender ao chamado de uma história quando ela nos convoca, né? Eu estava lendo o Ao Farol, da Virginia Woolf. Tô bem no começo ainda, tô nas primeiras 100 páginas. E aí tem uma parte que uma das personagens, ela tá pintando quadros. Ela tá conversando lá com um cara que eu suspeito que ela esteja afim. E aí ele falando, eu já estive no museu tal, que tem grandes obras italianas e blá blá blá. Aí ela fica pensando, eu fui em Amsterdã, eu fui não sei aonde, mas eu não... Ela pensando, não, né, não ela falando, mas que ela não estava a fim de ver quadros, porque ficar vendo outros quadros fazia ela se sentir desesperadamente insatisfeita com o próprio trabalho.
Ah, Não, se bem que ela fala pro outro personagem, porque ele responde, né? E fala, mas a gente acha que a gente não é um Tiziano, não é um Darwin, mas os Tizianos e os Darwins não seriam possíveis sem pessoas comuns como nós dois. Então, sabe, a gente fica achando que é só em outro... Esses gênios, né? O gênio... Só pode ser artista se você é gênio. Ou se você é celebridade, né? Eu acho que tem esse outro ponto. Artista como alguém que trabalha pra Globo, né? E não alguém que faz arte, né? Alguém que é muito conhecido. Eu acho que esse é um dos bugs mentais que acontecem nas pessoas quando eu falo que eu sou escritora ou que eu sou artista. Porque elas ficam... mas... Parece que não é de verdade, porque eu não tô na televisão, sabe? Sim. Mas artista, mas o que você escreve? O que você já escreveu, sabe? Então fica essa visão de que só o que tá nesse patamar extremo é que pode ser dito como artista, como escritor. Mas o que te torna escritor é escrever, né? É o verbo, é o fazer. E fazer é o jogo, é o que há. É o que resta, é o que existe, é fazer. O resto não é consequência. Minha gente, hoje nós estivemos aqui com Aline Wallach, escritora, ilustradora e alguém que eu tenho a honra imensa de chamar de amiga. Muito obrigada por essa conversa, muito obrigada por se disponibilizar, oferecer para a gente o seu tempo. Chegou o momento da gente fazer aquele merchan pessoal, traga aí as suas redes, ou então seus espaços, onde as pessoas podem te encontrar, e a gente vai deixar tudo na descrição também. Dessa vez eu vou deixar só que é um link, não está nas redes sociais. É a Aline, você entra no navegador, como faziam os antigos maias. Ótimo. E você digita alinewallach.com.br. Lá vai ter tudo sobre mim. Onde assinar minha newsletter, quais são os meus livros, os meus textos, os episódios do meu podcast estão lá também, que você pode ouvir em qualquer plataforma. Tem tudo lá, meu e-mail de contato. Se você quiser me stalkear, é lá em alinewallach.com.br, assinar minha newsletter e tudo mais, tá tudo lá. Perfeita, maravilhosa. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Jana. O podcast Escrever Sem Medo é um projeto independente. Se você gosta do que você está ouvindo, não se esqueça de apoiar lá no apoia-se/Jana Viscardi. Obrigada a você que já vem contribuindo. Você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada. E a gente se vê na nossa próxima conversa, na nossa próxima história. Tchau, tchau. Tchau. Tschüss.